Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama O Telefone do Sr. Harrigan. Na pequena cidade de Harlow, o jovem Craig mora com o seu pai, que estava constantemente triste desde que a sua esposa faleceu. Eles vão à igreja juntos todos os domingos, sem falta. Geralmente o Craig tem permissão para ler a Bíblia para todos como parte do culto, e durante uma dessas missas, o bilionário antissocial Sr. Harrigan toma conhecimento do Craig, e ele decide fazer uma visita a ele para fazer uma oferta de emprego. Os seus olhos já estavam falhando, e ele quer contratar o menino para ler livros para ele. O Craig não sabe ao certo porque que ele o escolheu entre os outros garotos da cidade que são mais inteligentes ou melhores leitores do que ele, mas ele não vai perder a oportunidade de trazer algum dinheiro extra para casa. O Craig vai para a mansão do Harrigan 3 vezes por semana para ler para ele e beber chá, que é preparado pela governanta da casa que se chama Edna. Alguns dos livros são avançados para sua idade, mas o Craig lentamente aprende a entender eles e gosta da conversa que eles trazem para a mesa. Ele também gosta de olhar em volta os quadros chiques da mansão e a coleção de flores do Harrigan, mas ali tem um armário trancado que ele não dá permissão para o Craig de olhar. O Harrigan explica que o local estava cheio de terríveis segredos. Às vezes, o Craig também faz as tarefas de casa, como tirar a neve da varanda, mas quando se trata de jornal, o Harrigan lê ele mesmo para acompanhar as notícias financeiras. Quanto mais tempo o Craig passa com o Harrigan, mais curioso ele fica sobre o passado do homem. Então, durante uma tarde, ele finalmente cede e o pesquisa no Google. Acontece que o Harrigan costumava ser um empresário conhecido por ser implacável e também pelas suas aquisições hostis, o que significa que ele não é muito querido em geral. Ele nunca se casou e nem teve filhos. Os poucos parentes que ele tem também não gostam dele, o que significa que ele teve uma vida muito solitária. Como Craig sempre se sentiu culpado pela morte da sua mãe, ele simpatiza com Harrigan mais do que ele deveria. Agora o Craig estava trabalhando para ele. O Harrigan envia a ele um cartão como um bilhete de loteria para o Dia dos Namorados, ação de graças, Natal e aniversário do Craig. Mas ele nunca ganhou nada. 5 anos se passaram. Enquanto Craig se tornou um adolescente, ele nunca parou de ir para casa do Harrigan 3 vezes por semana para poder ler, tendo perdido apenas um dia quando ele pegou uma gripe. Embora estivesse doente na época, o Craig ainda se sentia culpado porque suspeita que o tempo que passaram juntos seja o ponto alto da semana do Harrigan. Como Harlow não tem uma escola secundária, o Craig tem que pegar um ônibus para ir para a cidade mais próxima todos os dias. Quando finalmente chega a hora de comparecer, é um choque para ele porque ele tem muito o que aprender. Na escola tem panelinhas e regras sociais, especialmente porque a maioria do pessoal tem telefones e ele não. Mas, ainda assim, ele consegue fazer alguns amigos. A parte mais chocante do seu primeiro dia é que ele foi abordado por um valentão da escola que se chama Kenny. Ele queria que o Craig engraxasse os seus sapatos no banheiro porque esse é o trabalho de um novato. O Craig se recusa, e quando a conversa se torna uma discussão, a senhorita Hart vai dar uma olhada. Mas o Craig não é cagueta, então ele fica quietinho e não diz nada. O Kenny não estava muito feliz com isso, não estava olhando com bons olhos para o Craig. E é assim que ele sai, ele diz ao Craig que ele ainda vai sofrer muito. Depois desse dia, o Craig chega em casa depois da aula e ele não menciona um incidente ao seu pai e ele pediu um telefone. Mas o seu pai nega isso. Então na próxima vez que o Craig vai ao Sr. Harrigan, ele pergunta se ele já encontrou valentões ou pessoas que tentaram tirar vantagem dele no trabalho para pedir conselhos. O Harrigan explica que sim, ele lidou com todos eles duramente. Alguns meses se passaram e quando chega o Natal, o Craig ganha 2 presentes maravilhosos. Seu pai finalmente consegue um telefone para ele, e o bilhete da loteria do Harrigan lhe rendeu $3.000. A primeira ligação que o Craig faz é para agradecer a ele. O Harrigan explica que é apenas uma coisinha que ele faz para pessoas que ele chama de amigo. Ter um telefone permite que o Craig se sinta como uma pessoa mais popular e se conecte com uma linda garota por quem ele tem uma queda. Fazer novos amigos não impede de continuar ele frequentando a casa do Harrigan e leva o velho a perguntar ao Craig
por que ele continua aparecendo, mesmo agora que ele pode ter uma vida social. O Craig explica pra ele que ele não vem por um senso de obrigação. Ele realmente gosta do seu tempo na companhia do Harrigan. Isso faz ele chorar. O Craig convence o seu pai a não colocar todo o dinheiro da loteria no fundo da faculdade e usar parte dele para comprar um telefone pro Harrigan. A princípio, o Harrigan não quer um porque ele tem medo de ficar viciado. É por isso que ele também não tem uma televisão e nem rádio, mas ele rapidamente muda de ideia quando o Craig mostra que ele pode acompanhar o mercado de ações e as notícias em tempo real. O Craig ensina ao Harrigan as novas maneiras de usar um telefone antes de começar a ler. Isso inclui configurar a sua mensagem de correio de voz e escolher um apelido, que é o Pirate King. Ele escolheu esse apelido porque os jornais costumavam chamar ele dessa forma. O Craig também pede ao Harrigan a sua música favorita para colocar como toque. Com o passar das semanas, o Harrigan fica viciado com o telefone e às vezes ignora até mesmo a leitura do Craig. Mas felizmente é fácil de colocar ele de volta nos trilhos. O Craig começa a se preocupar com o Harrigan, porque ele começa a precisar de um tanque de oxigênio para respirar e várias outras coisas. E ele pergunta pro Harrigan por que ele escolheu morar em uma cidade tão pequena, longe dos cuidados mais avançados. Isso leva o Harrigan a confessar que ele queria ficar em um lugar onde as pessoas não pedissem coisas a ele. Em retribuição, o Craig explica que ele queria se mudar para uma cidade grande para se tornar um roteirista. O Harrigan não aprova isso porque sempre tem inimigos atrapalhando esse tipo de negócio, e faz o Craig prometer que se ele seguir essa carreira, ele vai despachar todos os inimigos com pressa e sem qualquer culpa. O Craig estava impressionado com o fato do Harrigan ainda conseguir se manter com o poder mesmo nesse estado enfraquecido. Mas ele também se sente mal pelo Harrigan porque encontrou uma gaveta cheia de bilhetes de loteria, o que significa que ele não tem muitos amigos para dar. Alguns dias depois, o Craig chega à mansão enquanto a Edna estava de folga. Depois que o Harrigan demora muito para abrir a porta, infelizmente não é o telefone que estava distraindo ele, mas algo pior. O Harrigan morreu na sua cadeira com o telefone na mão. É uma cena perturbadora, e isso atinge muito o Craig porque quando ele pegou o telefone, ele descobriu que o Harrigan estava prestes a ligar para ele, mas ele faleceu. Chorando, o Craig liga para o pai pedindo ajuda antes de homenagear a vida do Harrigan com a sua citação literária favorita. Uma ambulância e a polícia vêm cuidar de tudo. E quando o Craig chega em casa durante a noite, ele estava tão cansado que não percebeu que trouxe o telefone do Harrigan com ele. Como um último adeus ao seu melhor amigo, o Craig envia uma mensagem para o telefone do Harrigan dizendo que sentirá falta das suas tardes juntas. No dia do funeral, poucas pessoas comparecem, mas o Craig lê uma passagem da Bíblia e coloca o telefone do Harrigan com ele no caixão. O Harrigan estava sendo enterrado perto da mãe do Craig, que é visitada semanalmente pelo pai dele. Mas o próprio Craig foi apenas uma vez porque ele não conseguia. Após o término do enterro, o Craig recebe um envelope de um homem encarregado das finanças do Harrigan. Lá estava explicando o que ele deixou no seu testamento. O Harrigan não gostava da carreira do Craig, mas ainda assim queria o apoiar e deixou $800 mil em depósito para cobrir a faculdade e qualquer trabalho pós-graduação que ele escolhesse. A parte mais chocante é uma nota dizendo que o Harrigan também vai sentir falta daquelas tardes, como se respondesse a mensagem de texto do Craig. E embora o Craig queria culpar a coincidência, ele não consegue parar de pensar nisso. Mais tarde, durante uma noite de tempestade, ele liga o correio de voz do Harrigan e deixa uma mensagem agradecendo pelo presente, mas também admitindo que devolveria o envelope se pudesse ter o seu amigo de volta, porque sente muita falta dele. Na manhã seguinte, o Craig acorda e encontra uma mensagem muito assustadora no seu telefone. De alguma forma, o Harrigan respondeu a mensagem. Embora a resposta seja letras aleatórias, o Craig fica muito assustado e ele acredita que pode ter enterrado o Harrigan ainda vivo. O Craig pede ajuda do seu pai, mas ele explica que provavelmente é alguém brincando, clonando o número de telefone dele. O Harrigan não pode estar vivo porque o hospital fez uma autópsia completa antes de liberar o corpo para o funeral. Essa explicação ainda não é o suficiente para o Craig, que visita o cemitério e liga para o telefone do Harrigan. Ele fica louco da vida quando escuta o toque vindo do seu túmulo. Depois disso, o Craig vai até a casa do Harrigan e toma um chá com a Edna, que confirma que o Harrigan deixou algum dinheiro para ela e o jardineiro. Ela também concorda que o Harrigan era um bom homem,
mas você não gostaria de ter ele como inimigo. Por exemplo, o jardineiro anterior roubou dele, e o Harrigan fez ele se arrepender. Depois de se recusar a oferecer detalhes do que aconteceu, a Edna permite que o Craig pegue algo que ele possa se lembrar do Harrigan, e o Craig pega uma das flores favoritas dele. Logo depois, a casa do Harrigan fica à venda e a Edna queria ficar ali para cuidar do local. Assim que se sente melhor, o Craig volta para a escola e realmente gosta das suas aulas, especialmente graças à senhorita Hart, que é uma professora muito incrível e solitária. O Kenny não incomodou mais ele e foi expulso depois de vender drogas. O Craig não foi o único a denunciar ele. As coisas ficam melhores quando o Craig consegue comparecer ao baile de inverno com a sua paixão. Mas a noite perfeita é arruinada quando o Kenny aparece na escola de novo e bate no Craig por caguetar ele e ainda ameaça de matar ele se ele contar alguém sobre isso. A senhorita Hart é quem o encontra depois dele ter apanhado e ela suspeita que foi o Kenny que fez isso, mas o Craig nega porque ele quer se formar sem se meter em mais problemas. O Craig se recusa a conversar com o seu pai sobre isso e o seu pai leva ele pra casa, mas ele explica que ele tem que falar isso com alguém e ele não pode ficar reprimindo seus sentimentos. Seguindo esse conselho, o Craig decide ligar pro Harrigan e compartilha os seus medos com o correio de voz. Na manhã seguinte, toda a cidade estava abalada com as últimas notícias. O Kenny foi encontrado morto. O Craig não consegue parar de se sentir dominado pela culpa quando vê a família do Kenny sofrendo. Percebendo que até os valentões têm pessoas que os amam, ele não consegue parar de pensar nisso o resto do dia, e isso o mantém distraído durante as aulas. Então a senhorita Hart fala com ele depois da aula para confortar ele e o lembra de não se culpar. Como ela sempre foi tão compreensiva, o Craig traz à tona o assunto dos fantasmas, e a Hart admite que não gosta muito de mexer com essas coisas como tabuleiros Ouija e coisas do gênero, porque a sua avó sempre ensinou a ela que nem todos os fantasmas são sagrados. Mais tarde naquele dia, o Craig visita um lugar onde o antigo jardineiro do Harrigan morava. Um vizinho explicou que o homem acabou tirando a sua própria vida no caminhão dele, quando se tornou impossível para ele conseguir um novo emprego, depois que o Harrigan o demitiu. A curiosidade do Craig leva a melhor sobre ele e faz ele dar uma olhada no local, e ali ele encontra um bilhete de loteria. Ao sair, o Craig vê uma pichação na porta da garagem que não foi concluída, mas foi claramente um insulto ao Harrigan. Durante a noite, o Craig liga para o telefone do Harrigan para pedir que ele envie um sinal se ele realmente tiver algo a ver com a morte do Kenny. E assim que ele desliga, o seu telefone toca com o número do Harrigan e recebe outra mensagem. No dia seguinte, o Craig compartilha o que estava acontecendo com o padre local sob o selo da confissão. Mas o padre concorda com o pai do Craig e acha que alguém clonou o número de telefone para fazer uma pegadinha. Tentando fazer o Craig se sentir menos culpado, o padre compartilha os detalhes da morte do Kenny. Ele havia bebido muito naquela noite e quando tentou sair de casa escorregou e caiu, o que significa que foi um acidente. O que o padre não sabe é que a boca do Kenny estava cheia de graxa de sapato. O padre aconselha o Craig a repensar seu relacionamento obsessivo com seu telefone. E o Craig faz exatamente isso. Ele vai à loja e compra um novo modelo atualizado. O balconista configura tudo para ele e explica que as mensagens estranhas podem ter ficado presas no software, conhecido como fantasma da máquina. Todos os contatos são transferidos para o novo telefone e quando o Craig tenta ligar para o Harrigan, dessa vez não funciona. Assim que chega na sua casa, o Craig joga o seu telefone antigo em uma caixa e pequenas lembranças também, e ele guarda no seu armário. Com a tragédia do Kenny e sua amizade com o Harrigan sempre presentes na sua mente, o Craig se forma no ensino médio e é aceito em uma universidade em Boston. No dia em que ele sai de casa, ele consegue ver a sua mãe se despedindo dele com o seu pai. A vida na universidade é realmente ótima e o Craig gosta de estar cercado pelos assuntos que ele ama. Mas não demora muito para que uma tragédia aconteça. Durante uma noite, ele recebe notícias terríveis do seu pai. A senhorita Hart morreu em um acidente de carro causado por um bêbado que se chama Dean. Devastado, Craig vai imediatamente para casa para ver o funeral dela. Ele fica de olho no julgamento do Dean, que tem um desfecho decepcionante. O cara já teve muitas prisões por dirigir embriagado no passado e nem tinha mais carteira de habilitação. Mas ele consegue evitar a prisão ao prometer que vai passar pela reabilitação. Esse resultado enfurece o Craig, que corre de volta para o seu quarto de infância para recuperar a sua velha caixa enquanto vasculha seu armário.
Lá ele encontra uma velha coroa de flores que a sua mãe fez pra ele quando ele era uma criança e que ele também escondeu depois que ela morreu. Nem mesmo esse pequeno souvenir é suficiente para confortar ele, e assim que ele encontra seu antigo telefone na caixa, ele liga para o número do Harrigan e deixa uma mensagem no correio de voz pedindo a morte do Jim. A ligação é feita em um momento de fúria e cega, e depois que o Craig se acalma, ele volta à sua rotina normal e não consegue parar de se sentir culpado pelo que fez, constantemente pesquisando o nome do Jim no Google para ter certeza que ele ainda estava bem. Alguns dias depois, o medo do Craig se torna realidade quando a morte do Jim aparece no jornal. Embora a causa ainda esteja sob investigação, determinado a descobrir a verdade, o Craig dirige até o centro de reabilitação e finge ser um jornalista para encontrar alguma informação. Eles acreditavam que o Jim fez isso por si mesmo porque ele foi encontrado no chuveiro com meia barra de sabão na garganta e shampoo foi encontrado na autópsia, que apontava que ele engoliu aquilo para que o sabão pudesse passar pela garganta. O que torna o incidente ainda mais perturbador é o fato do sabonete ser da mesma marca que a Sra. Hart usava. E a nota que o Jim deixou para trás era uma citação da música favorita do Harrigan. Assim que o enfermeiro termina de dar os detalhes, o Craig volta para o carro e tem um colapso total por ser um assassino. Quando ele volta para sua antiga casa mais tarde, o Craig encontra outra mensagem estranha do Harrigan e lembra que, após a sua morte, ele finalmente deu uma olhada no armário secreto e ele descobre que o conteúdo lá era apenas memórias da infância do Harrigan, especialmente da sua falecida mãe. O Craig acha que o Harrigan sempre foi tão solitário quanto ele, e é por isso que ele continua tentando manter contato. Então, ele visita o túmulo do Harrigan e se pergunta se essas mensagens foram a maneira do Harrigan dizer ao Craig para parar. Depois de agradecer ao Harrigan por tudo e se desculpar com a sua mãe em lágrimas, o Craig corre para a pedreira da cidade, pensando em terminar as coisas de uma vez por todas. Felizmente, ele teve um momento de clareza antes de fazer algo estúpido e joga o telefone antigo no rio, permitindo que o Harrigan finalmente descansasse em paz depois de tudo isso que aconteceu. Esse aqui é o Sr. Harrigan. Ele é um bilionário que contratou um moleque para ler livros para ele 3 vezes na semana porque a sua visão já estava falhando e ele era muito velho. Com o passar do tempo, eles vão se tornando amigos e a vida vai continuando. Mas chega um dia que o Sr. Harrigan infelizmente faleceu. E como Craig era muito apegado a ele, ele resolveu mandar mensagens para o seu celular para se confortar. Só que o problema acontece quando as mensagens são respondidas. E as pessoas que perturbavam o Craig na escola começaram a morrer quando o Craig começou a falar com o Sr. Harrigan pelo telefone. Só que tem um problema, o telefone do Sr. Harrigan foi enterrado junto com ele. E a todo momento, eles têm um certo contato, mesmo depois da vida após a morte.